Sejam bem-vindos à aula de modelagem de banco de dados. Meu nome é Marcelo Capello e hoje eu vou iniciar o curso de modelagem de banco de dados. No início do nosso curso, nós vamos introduzir para vocês alguns conceitos básicos que provavelmente vocês já viram nas suas aulas de graduação e até pós-graduação. Essa matéria, inicialmente, nós vamos falar sobre fundamentos básicos de um banco de dados. O que corresponde a essa etapa de fundamentos básicos? Nós vamos apresentar alguns conceitos de bancos de dados, os usuários específicos de um banco de dados, que é o administrador de dados e o administrador de banco de dados. Nós vamos passar para vocês um pouquinho também da história do banco de dados, tá? E nós vamos apresentar neste capítulo a modelagem. O que eu vou apresentar hoje para vocês? Vou dar uma breve introdução à disciplina, passando por todos os tópicos que serão apresentados no decorrer do nosso curso. E hoje eu vou relembrar vocês de alguns conceitos de banco de dados. Vamos iniciar com conceitos básicos. Dados. O que são dados? Dados é qualquer registro, qualquer indício de um conjunto de informação que a gente precisa armazenar dentro de um banco de dados. Ou que a gente precisa conhecer aquela informação. Dados, sem uma pessoa estar trabalhando com ele, não tem significado nenhum. Um número, por exemplo, se eu colocar um número aqui no quadro, se eu vier aqui e colocar um número qualquer, 999551328. Isso é um dado. O que é isso? É um número. Para você, pode ser um número. Para mim, pode ser outra coisa, dependendo de quem está trabalhando com esse dado. A partir do momento que eu coloco um 31 na frente e um nome, o meu nome, por exemplo, Marcelo, eu começo a ter significado para esse dado. Então, a gente começa a perceber que isso não é um número qualquer, e sim é um telefone. E a partir do momento que eu relaciono com um nome, eu começo a transformar esses dados em informação. Por quê? Eu estou juntando um nome a um número, dando significado a esses dados. Então, a partir do momento que um dado tem um significado, ele começa a ter informação. Muito bem. Se eu pego essa informação e simplesmente guardo para mim, qual que é o conhecimento que eu estou tendo dessa informação? Ou qual é o conhecimento que as pessoas estão tendo desta minha informação? Nenhuma. Como que nós vamos identificar ou saber tudo que um ermitão que mora numa caverna, mora sozinho na caverna, qual é a sabedoria dele se ele não conseguir comunicar? Então, o terceiro passo que a gente precisa fazer é comunicar. Então, nós temos o dado, nós temos a informação e agora nós temos que comunicar para transformar esta informação em conhecimento, em sabedoria. Uma forma que é utilizada hoje em dia, em todos os lugares que vocês vão, é armazenar isso em um banco de dados. Tá? Por que banco de dados? Nós vamos ver mais para frente quais são as vantagens e quais são as desvantagens de a gente ter tudo armazenado dentro de um banco de dados. Mas é importante vocês saberem que hoje em dia não existe nada que vocês fazem que não tem um banco de dados por trás disso. A padaria que você vai comprar o seu pão, o seu banco onde você vai fazer o depósito, tudo atrás tem um banco de dados. A informação, então, é o quê? É algo mais importante que as empresas possuem. As empresas, hoje em dia, elas possuem duas coisas que ela não pode ficar sem. As pessoas que detêm o conhecimento e as informações. Onde que ela armazena as informações? Ela armazena as informações no nosso banco de dados. Tá? Então vamos ver ainda. Entidade. O que é uma entidade? A partir do momento que eu tenho a informação, eu preciso armazenar em determinados objetos dentro de um banco de dados. Então eu tenho nossas entidades,
os nossos registros, os nossos relacionamentos, as nossas integridades. Um banco de dados precisa garantir as integridades dos meus dados. Se eu coloquei uma informação lá, a informação não pode sumir de uma hora para outra. SGBD, o que é um SGBD? Todo mundo fala muito de banco de dados, mas as pessoas não falam corretamente. Onde os dados estão armazenados é dentro de um banco de dados. Mas quem que organiza esses bancos de dados? Quais são os sistemas que tomam conta desses bancos de dados? É os nossos SGBDs. Abstração de dados. Vocês guardam os dados dentro do banco, mas vocês precisam saber como que o banco armazena essas informações. Modelos de dados. Aposto que vocês já fizeram muitos modelos de dados nas suas aulas ou nas suas empresas. Mas todos os bancos de dados das suas empresas estão modelados? Estão documentados? Diagrama entidade-relacionamento. Linguagem SQL. Se você é um AD, se você é um DBA, ou se você é um analista, um desenvolvedor, é importante vocês conhecerem um pouquinho dessa linguagem. E por último, o que um banco de dados deve oferecer para vocês? Tá? Eu acredito que o curso todo, eu espero que vocês aprendam 5% de coisa nova e relembrem 95% das coisas que vocês já viram no decorrer da sua vida acadêmica. Muito bem, meus alunos. O que nós vimos nessa aula? Os conceitos básicos de um banco de dados. Então, nós vimos dados, informações, conhecimentos, nós vimos o início de o que é um banco de dados e, principalmente, o que um banco de dados deve oferecer para vocês, que é confiabilidade, integridade, segurança, visões. O que é visões? Como que você vai tirar os dados, as informações do seu banco de dados. Nós temos ainda as interfaces, como que nós vamos interagir com o nosso banco de dados. Precisamos construir interfaces, seja sistemas, seja via consulta SQL, que nós vamos ver mais para frente nas nossas aulas. Autodescrição e concorrência. Não adianta eu ter um único banco de dados que somente uma pessoa vai acessá-la de uma vez. Eu preciso várias pessoas acessem o banco de dados ao mesmo tempo. Tá? E o que o banco de dados deve trazer para a gente é um armazenamento dos nossos dados, das nossas informações, de uma forma segura, onde a gente possa ter a liberdade e a certeza que os nossos dados estão lá e não vão sumir de uma hora para outra. O que nós esperamos ver na próxima aula? Um pouquinho da evolução histórica do banco de dados. Então, nós temos vários modelos que foram evoluindo desde as décadas de 60 até o momento. E nós vamos passar por alguns desses modelos e fixar principalmente no que é mais utilizado hoje em dia, que é o modelo relacional. Obrigado.